Revelado, o poderoso segredo dos pais humilhados pelo guia arrogante em público, Dona Maria sempre foi a força da família. Nas manhãs ensolaradas da pequena cidade, o aroma do café fresco invadia as ruas, enquanto seus cabelos grisalhos brilhavam ao sol. Com um sorriso acolhedor, ela preparava pratos quentes, distribuindo amor em porções generosas. Mas um dia, tudo mudou. Durante uma reunião de pais na escola, o arrogante guia, com seu tom autoritário, lançou palavras afiadas como facas. Como você, Dona Maria, pode educar seus filhos, se mal sabe o que é prioridade na vida? O silêncio na sala foi profundo, cortante, enquanto todos assistiam, petrificados. A vergonha subiu pelo rosto de Dona Maria, suas mãos trêmulas, e o coração de Hugo, seu filho, se partiu em 1000 pedaços diante da injustiça. A dor daquela humilhação era palpável. Ele olhou para a mãe, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Lembrou-se dos momentos em que ela trabalhou dia e noite para sustentá-los, sempre sorrindo. Agora, aquele sorriso estava apagado pela vergonha. Os outros pais, temerosos do guia, se mantiveram em silêncio, mas dentro de Hugo, a revolta crescia como uma chama. O que ele deveria fazer? Se calar e aceitar a humilhação que sua mãe suportou? Não, ele não podia. Não ia deixar que a história dela fosse manchada por um homem que se achava superior. Movido pela indignação, Hugo decidiu que seria a voz da sua mãe. Reuniu-se com outros pais na mesma situação, junto deles, traçaram um plano. Criar um festival na escola, onde cada um pudesse compartilhar suas histórias, seus talentos, mostrando a verdadeira essência da comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As semanas se passaram e uma corrente de união e apoio começou a tomar conta da cidade. Cada história trazia consigo um peso, uma carga emocional que ressoava nas almas dos moradores. E logo, o festival se tornou um símbolo de resistência. Mas o guia arrogante, percebendo a movimentação, preparou suas estratégias sujas para deslegitimar o evento. A tensão era palpável. As noites eram longas, e Hugo se perguntava se eles conseguiriam. Se, finalmente, suas vozes seriam ouvidas. O dia do festival se aproximava e a incerteza pairava no ar, como nuvens sombrias diante de um dia ensolarado. Com o coração acelerado, Hugo observava a Dona Maria preparar um prato especial, sua forma de expressar carinho. A esperança e a dúvida dançavam em sua mente. Seriam suficientes? Os laços de dignidade e amor estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. E, enquanto tudo isso acontecia, a cidade parecia segurar a respiração, em espera do que estava por vir. A manhã do festival amanheceu com o céu limpo, o sol raiando forte e iluminando a pequena cidade. As pessoas começaram a se reunir no pátio da escola, cheias de expectativa e entusiasmo. Hugo sentia o coração bater descompassado. Quando viu a mãe organizando as mesas, um sorriso tímido brotou em seu rosto. Dona Maria parecia mais confiante, mesmo com vestígios da dor ainda presentes em seus olhos. Ele sabia que aquele dia seria decisivo. Os pais, antes amedrontados, foram tomados por uma coragem renovada. Cada um apresentava sua história, sua luta, como um pedaço da tapeçaria da vida que, até então, havia sido escondido sob o peso do julgamento. As crianças, por sua vez, correram de um lado para o outro, ajudando, rindo e brincando, criando um ambiente de alegria e união. O cheiro de comida caseira enchia o ar. Quando a música começou a tocar, um murmurinho animado tomou conta do pátio. As apresentações começaram. Famílias contavam suas experiências, apresentavam talentos locais, dançavam e recitavam poesias. O que antes era um cenário de humilhação se transformava em uma celebração da identidade e da força de cada um. As vozes ganhavam vida, ecoando uma mensagem clara: estamos aqui, e nós importamos. Hugo, ao olhar para os rostos radiantes de felicidade, lembrou-se da expressão do guia arrogante na reunião da escola. A raiva fervia nele, mas ele a usava como combustível. Ele queria mostrar a todos que, apesar da dureza do mundo e da crueldade das palavras, havia um poder inabalável no amor e na união. Mas então, bem no meio de uma apresentação de um grupo de pais, a sombra do guia arrogante surgiu. Ele chegou acompanhado de algumas autoridades da escola, com um olhar desdenhoso.
Isso não passa de uma palhaçada, ele disse alto, fazendo muitos olharem em sua direção. Uma sensação de tensão tomou conta do ambiente. A música parou bruscamente e os sorrisos se apagaram da face das pessoas. O medo, coberto pela coragem, tentava voltar à tona. Dona Maria, no entanto, não se deixou intimidar. Com um impulso que Hugo não sabia de onde vinha, ela se posicionou na frente do palco, seu olhar firme e desafiador. Essa é a nossa história, afirmou, com a voz elevada. Cada um tem direito de ser ouvido e respeitado. Você não pode nos calar. Os murmúrios se intensificaram. Hugo viu outros pais começarem a se reunir ao redor de Dona Maria, a coragem deles emanando como uma onda crescente. O guia, percebendo que havia subestimado a determinação daquela comunidade, ficou estático, mas a fúria ainda brilhava em seus olhos. Com a emoção pulsando e a adrenalina mil, Hugo fez o que sentiu ser necessário. Ele subiu ao palco, sua presença sendo um reflexo da força de sua mãe. Nós não estamos aqui para pedir desculpas ou justificar nossas vidas. Estamos aqui para celebrar quem somos e mostrar que juntos somos mais fortes. O aplauso começou tímido, mas rapidamente se transformou em um rugido de apoio. Os rostos estavam iluminados, as palmas se juntando numa sinfonia de encorajamento. As pessoas, agora unidas, olhavam para o guia com um novo entendimento. Haviam se levantado contra a opressão. Mas, quando Hugo olhou para o guia, ele percebeu algo distante em seu olhar. O que parecia ser desdém agora se transformava em um desespero, um reconhecimento de que sua autoridade estava sendo desafiada. E, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. O que ele faria seguir para manter seu controle? A tensão se mantinha no ar, como um fio prestes a quebrar. O festival ainda não terminara, e a batalha estava longe de acabar. Assim, em meio a um mar de vozes e corações pulsando por mudança, um novo desafio se desenhava no horizonte. Como a cidade reagiria agora? E qual seria o próximo movimento do guia arrogante? A pressão no pátio era palpável. O guia arrogante, agora isolado em sua raiva, parecia hesitar. As vozes unidas da comunidade, junto ao fervor crescente de coragem, criavam um eco que desafiava seu controle. Hugo sentiu que aquele momento era uma bifurcação na história da cidade. O que poderia acontecer a seguir? Dona Maria, com seu olhar resoluto, respirou fundo e continuou a falar. Vocês não estão sozinhos. Estamos todos juntos nessa. Suas palavras repercutiram em cada canto do pátio, como um feitiço que hipnotizava a todos. Hugo viu olhos geralmente desanimados reacenderem. Mães e pais que se mantiveram em silêncio agora se levantavam, prontos para compartilhar suas lutas e conquistas. Um pai, que sempre se esquivava das conversas, tomou coragem. Meu filho foi desprezado na escola por ser diferente. Mas hoje, aqui, eu sinto que somos família. Hugo sentiu um nó na garganta. O pai falou com uma sinceridade tão intensa que ecoou pelo pátio. As palavras dele foram seguidas por outros, que passaram a relatar suas experiências. Assim, o medo começou a se dissipar, dando lugar à esperança. Em meio a esse levante de vozes, os alunos, que antes estavam apenas assistindo, começaram a se reunir em torno do palco. Eles se sentiam parte daquela revolta. Com cada relato, as crianças davam um passo mais perto do palco, unindo-se em um coro de empatia e força. Hugo se virou e viu uma de suas amigas, Luísa, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso que expressava determinação. O que antes era um evento sombrio agora estava se transformando em uma onda de apoio e compreensão que todos clamavam. Mas o guia arrogante não se deixava abalar tão facilmente. Com um movimento brusco, ele interrompeu novamente, sua voz ecoando com indignação. Essas histórias são apenas tentativas de distrair. Vocês não são os heróis que pensam ser. Sua resposta, embora raivosa, soava fraca diante da chama que se acendia entre as pessoas. Hugo sentiu que o momento estava quase a atingir seu clímax. Ele percebeu que as vozes dos adultos eram importantes, mas era a vez dos jovens tomarem a dianteira. Ele se voltou para Luísa e outros colegas. Vamos mostrar a ele o que somos capazes. Sogrou. Juntos, no impulso da adrenalina, subiram ao palco. O grupo de crianças se posicionou na linha de frente, na frente de seus pais. Hugo sentiu seu coração acelerar enquanto se preparavam para se manifestar. Eles eram pequenos, mas a força da coletividade era inegável. Aqui estão as vozes do futuro. Não podemos ser silenciados. Ele gritou. O guia arrogante deu um passo à frente, agitado, mas os aplausos se intensificaram. A reação da multidão era clara. O medo se havia transformado em um clamor de apoio.
Ali, no centro do pátio, as barreiras começaram a ruir. Mas enquanto a música aumentava em volume, simbolizando uma nova era de resistência, uma ideia aterrorizante cruzou pela mente de Hugo. E se o guia arrogante, desesperado para manter sua autoridade, tomasse medidas drásticas, a possibilidade de algo ainda pior pairava no ar, e enquanto as vozes se uniam em um canto de libertação, a pergunta que agora ecoava no peito de Hugo era: até onde aquele homem iria para manter seu controle? O festival era só o começo, a verdadeira batalha estava prestes a se desenrolar. O clima de tensão no pátio estava quase palpável. As vozes que antes se sentiam sufocadas agora ressoavam firmes e destemidas. Hugo e seus colegas, ao lado dos adultos corajosos, sentiam a força da comunidade pulsando ao seu redor. O que antes parecia ser um espetáculo de opressão se transformará em um grito coletivo por mudança. Mas a inquietude em seu coração não o deixava em paz. O guia arrogante ainda estava ali, com seus olhos fixos em cada movimento, em cada palavra. Precisamos agir rápido, sussurrou Luísa, puxando Hugo pelo braço. Um sentimento de urgência a impulsionava, e Hugo sentiu que ela estava certa. A situação poderia se agravar a qualquer instante, e o último tipo de retaliação que esperavam era um ataque àquelas vozes unidas. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu peito. Se unirmos nossas vozes, talvez consigamos convencê-la a desistir, disse, embora a dúvida ainda o rondasse. Mas enquanto falava, seu olhar buscou conforto nos rostos familiares, e a força que emanava da multidão começou a preenchê-lo de esperança novamente. Com determinação renovada, Hugo olhou para o grupo ao redor do palco. Mães e pais estavam agora junto aos filhos, encontrando beleza na vulnerabilidade que antes os mantivera afastados. Precisamos mostrar a ele que a nossa união é mais forte do que sua arrogância, gritou, e logo um coro de sim ecoou de volta. Ele percebeu que a resistência não era apenas uma luta contra o guia, mas uma afirmação de quem eles eram. A música começou a se intensificar, os tambores e os instrumentos de corda ecoando como um mantra poderoso. E Hugo, lançado pelo calor da emoção do momento, decidiu que era hora de confrontar diretamente a fúria do guia. Se somos apenas crianças sem voz, então por que estamos aqui juntos, lutando pelo que é certo? A verdade é que, enquanto estamos juntos, somos invencíveis. E ele sentiu, com uma convicção crescente, que as palavras ressoavam mais do que apenas em seu próprio coração. Eram impulsionadas por cada ruga nos rostos dos adultos, cada lágrima de superação e cada sorriso de apoio que iluminava a tensão do ambiente. Enquanto as vozes se uniam em um canto vibrante, o guia arrogante, percebendo que seu poder estava sendo desafiado, começou a ficar agitado. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora reluziam uma mistura de raiva e confusão. A alegria da comunidade o intimidava, e ele sabia que sua autoridade estava se desfazendo. Mas, no movimento inesperado, o guia avançou, seu semblante fechando-se de maneira ameaçadora. Chega disso! Se acham que podem se opor a mim, estão completamente enganados. Sua voz cortava o ar como uma lâmina, mas o choque na sobra de palavras não parou as vozes da comunidade. Hugo sentiu um frio na barriga, mas não podia dar um passo para trás. Aquele homem estava prestes a liberar sua ira, e ainda assim aquela união fervorosa ao seu redor dava força necessária para enfrentar o que quer que viesse. O momento estava prestes a explodir, e enquanto o guia impotente tentava recuperar o controle, Hugo percebeu que aquilo era apenas o início. Os pais, os amigos, as crianças, todos estavam prontos para lutar. E, daquela vez, a resistência não seria abalada. O que será que ele fará agora? Pensou Hugo, enquanto a expectativa pairava no ar. As luzes do pátio brilhavam intensamente, e o destino da cidade balançava na linha tênue entre coragem e opressão. A tensão no pátio aumentava a cada segundo, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Hugo olhava fixamente para o guia, percebendo que a raiva dele quase se tornará uma força tangível, prestes a se transformar em um ataque voraz. Com um gesto brusco, o guia apontou para as crianças que se atreveram a se levantar. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele rugiu, mas o eco de sua voz foi abafado pelo coro vibrante que pairava no ar. As vozes, uma mistura de esperança e bravura, se uniram em um só grito. Nós sabemos. Sabemos que temos o poder de mudar tudo isso. Hugo sentiu a adrenalina subir e seu coração pulsar. Ele estava perdendo as palavras, mas o que importava era a força daquela massa vibrante. Ao seu lado, Luísa o olhou com certa apreensão. Tem que ser agora, Hugo. Precisamos dar um passo à frente, disse ela, sua confiança canalizando-se em um impulso irresistível. Aquela frase ecoou em sua mente como um chamado. E, sem hesitar, Hugo subiu no palco improvisado, sentindo o olhar de todos entrelaçar-se ao dele.
Escutem, pessoal. Sua voz, inicialmente hesitante, começou a se encher de determinação. Esse homem acha que pode nos calar, mas não pode. Estamos aqui juntos, e nossa força é incalculável. Ele é apenas um homem, enquanto somos uma comunidade. Lembrem-se, não estamos sozinhos. As palavras de Hugo reverberaram no pátio, fazendo com que a multidão se agitasse. Ele olhou para os rostos familiares, notando lágrimas de emoção brilhando nos olhos de alguns. Mães apertando a mão dos filhos, pais trocando olhares de coragem. Era ali que a batalha deveria ser travada. Nos corações dessa comunidade. Guia, diante da queda de seu poder, passou a encarar a multidão com desdém, mas havia uma faísca de dúvida em seus olhos. Hugo puxou um tambor que estava esquecido, e em seguida, começou a batucar uma batida forte e envolvente. Vamos juntos, pessoal. Vamos fazer ele ouvir nosso ritmo, nosso clamor. Mas um rugido de raiva rompeu a união crescente. Silêncio. Ninguém vai ouvir vocês. O guia avançou, sua figura imponente tingida de raiva. Foi nesse instante que um pai à frente decidiu levantar sua voz. Nós ouvimos. E vamos nos fazer ouvir. A resposta foi como um tsunami de gritos e palmas. A partir daquele momento, o pátio tornava-se um espelho do que havia de melhor na comunidade. Como estava com o tambor nas mãos, Hugo não hesitou em começar a tocar com um ritmo crescente. Mais um e mais um foram se juntando, formando uma roda de sons esplêndidos. A música, sem dúvida, originava-se da fé coletiva e da coragem que estavam se irmanando ali. Guia, cada vez mais nervoso, começou a recuar, confuso com a força que estava tomando forma diante dele. Hugo notou isso e sentiu que a determinada batalha não era apenas pela vitória naquele pátio, mas por um futuro onde eles teriam voz. Um futuro onde a unidade fosse a força motriz. Mas antes que pudesse celebrar aquele primeiro triunfo, o guia ergueu a mão e gritou: se acham que podem ganhar, estão enganados. Eu tenho segredos e armas que vocês nunca imaginaram. Vocês não sabem até onde posso chegar. Um estalo de eletricidade percorreu o ar, a música parou de repente, e tudo ficou em silêncio. As palavras do guia pairaram como uma sombra. Hugo sentiu um frio na espinha. Quais segredos ele poderia ter? Qual era a arma que poderia virar essa batalha? O sentimento de coragem que o enchia no momento foi imediatamente ofuscado por uma súbita incerteza. O que mais estava em jogo? E, principalmente, o que estavam prestes a descobrir? A pergunta pairava no ar, enquanto todos tentavam entender os limites do confronto. A tensão no pátio era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Os olhares se cruzavam, cheios de expectativa e apreensão. Hugo sentiu seu corpo inteiro tremer, e não pela adrenalina, mas pela percepção crescente de que o que estava para acontecer poderia mudar tudo. O guia se mantinha firme, mas a confiança estava escorregando por entre seus dedos. Os gritos de união da multidão ecoavam em suas orelhas, fazendo com que a sombra da dúvida se instalasse em seu peito. Ele não era o único a ter segredos. As pessoas diante dele também tinham histórias, memórias e um fogo que ele nunca poderia apagar. E então, uma mulher, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. Seus olhos estavam cheios de dor e determinação. Você acha que nos conhece? Ela gritou, sua voz se firmando a cada palavra. Você não sabe pelo que passamos. Você nos humilhou, mas somos mais fortes do que você imagina. As palavras dela ressoaram como um tambor, e uma onda de indignação percorreu a multidão. A mulher, de sorriso triste, ergueu a mão, e então, lentamente, outros começaram a fazer o mesmo. Cada gesto representava uma história, um sofrimento, uma trajetória marcada por desafios que o guia jamais poderia compreender. Hugo olhou para Luísa, e ela lhe sorriu, cheia de esperança. Aquela era a hora. Ele se sentiu flutuar no espaço entre a dúvida e a crença. Contém suas histórias. Ele gritou. Deixem o guia ouvir. Vamos tornar nossos segredos em força. E como se estivessem esperando por aquele momento, as vozes começaram a se unir novamente, cada uma trazendo à tona traumas e triunfos. Um homem contou como havia enfrentado a perda de um filho e como a solidariedade da comunidade o havia ajudado a se reerguer. Uma mãe, com lágrimas nos olhos, falou sobre a luta diária para criar seus filhos em um mundo que frequentemente os ignorava. Com cada relato, a multidão se tornava mais vibrante, mais destemida. Hugo sentiu as batidas do tambor ecoarem em seu coração, e a música da vida começava a tocar novamente. O guia, por outro lado, parecia cada vez mais pequeno, sufocado pelo peso que suas palavras estavam assumindo. Olhem, como eles falam com tanta alma! Sussurrou Luísa. O poder deles está se revelando.
E então, o inesperado aconteceu. Uma voz conhecida, um pai de uma das crianças que frequentava a escola, decidiu se levantar. Seu rosto era uma mistura de dor e coragem. Você nos humilhou, mas não somos seus brinquedos. Nós nos levantamos juntos por nossos filhos, e não vamos permitir que você os trate assim. Com essas palavras, a multidão explodiu em aplausos e gritos. Hugo e Luísa sentiram que a chama da revolta aquecia seus corações. O guia agora estava cercado por um fervor que ele não esperava. O que ele pode fazer? Murmurou uma mulher, enquanto apertava a mão do filho. O questionamento ficou no ar. Todos estavam intrigados, incluindo Hugo. O que mais o guia escondia? Quais eram aqueles segredos que ameaçavam desfazer aquela nova unidade? O tempo parecia parar. Hugo olhou nos olhos da multidão e encontrou não só determinação, mas também uma luz. Era a luz da esperança, a força que desenharia um novo futuro. Segredos são apenas mais um véu a ser retirado. Gritou o pai que se levantou, e a multidão ecoou em resposta. Estamos prontos para a verdade. Naquele piscar de olhos, o clima mudava. Os ecos da força coletiva desafiavam a figura do guia, que agora começava a titubear. Ele nunca imaginou que ali haveria pessoas dispostas a lutar com tanta intensidade. Neste momento crucial, dois rostos apareceram na multidão, os rostos de crianças que o guia conhecia muito bem. Os filhos dele. Hugo respirou fundo. O que aconteceria agora? A luta estava apenas começando, e o que estava para vir poderia mudar tudo mais uma vez. O coração de Hugo estava acelerado. A visão das crianças do guia naquela multidão era como a última peça de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava montando. Ele olhou para Luísa, e a preocupação em seu rosto fez perceber que não estavam apenas lutando por eles, mas também pelas inocentes vidas que ainda não tinham a chance de se defender. Os olhos do guia se arregalaram, refletindo uma mistura de surpresa e culpa. Ele hesitou, mas a multidão não tinha mais tempo para hesitações. As vozes continuaram a soar, exigindo respostas, clamando por uma verdade que estava escondida por muito tempo. Seus filhos, eles não devem ser utilizados como pawns. Gritou uma mulher, que se adiantou. Sua voz tinha um peso que cortava o ar. Vocês não compreendem o que fazemos para proteger nossas crianças. O que você esconde, guia? O que tem a nos dizer sobre sua verdadeira intenção? As mãos de Hugo se fecharam em punhos. Cada palavra parecia um aviso, um convite para o guia se revelar. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, mas sabia que a revelação poderia ser a chama que incendiaria tudo ao redor. Quando o guia finalmente abriu a boca, as palavras saíram como um sussurro, quase imperceptível no meio daquela tempestade. Vocês não entendem, eu sempre quis o melhor para todos, chega de meias verdades. Gritou um homem, erguendo a voz com a força de uma tempestade. Nós sabemos que por trás de suas intenções há medo e controle. Não estamos aqui para nos deixar manipular. A multidão ressoou. Aquela verdade genuína, saída de olhos que já viram muito, ecoou em todos. As crianças, com os rostos curiosos entre os adultos, tinham em seus pequenos corações a luz da esperança. Elas apenas queriam acreditar que aqueles que a cercavam poderiam protegê-las e não privá-las de um futuro. Guia se encolheu, como se cada grito envolvesse seu corpo em correntes invisíveis. O poder da coletividade estava prendendo suas mentiras, e ao mesmo tempo, as verdades que ele havia escondido estavam começando a emergir. Todo esse tempo as suas regras, as suas imposições, tudo isso era uma armadilha. Gritou uma jovem, seus olhos brilhando de determinação. Mas nós não somos peões. Somos pais, e juntos somos inquebráveis. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão, e Hugo sentiu a energia vibrante ao seu redor. Ele se perguntava quantas vozes mais precisavam ser ouvidas até que a verdadeira face do guia fosse revelada. Aquela luta não era apenas uma batalha por justiça, era um grito contra uma opressão que perdurava há muito tempo. Era hora de avançar. Seus filhos estão aqui. Você pode dizer que os ama, mas seus atos falam mais alto que suas palavras. Hugo fez uma pausa, tentando capturar todas as emoções fervilhantes ao seu redor. O que você vai escolher, guia? O poder ou a verdade? O que se seguiu foi um silêncio tenso. Todos os olhos estavam fixos no guia, uma expectativa coletiva pairava no ar. Hugo sabia que a resposta poderia determinar o futuro de sua comunidade. O guia olhou, impotente, para os rostos que antes o temiam, mas que agora bradavam liberdade. Ele estava diante de uma escolha: confrontar os horrores de sua própria história ou fugir para a segurança de sua vida forjada em mentiras.
Diga a verdade, ou a verdade lhe será imposta. Uma voz da multidão soou como um trovão. Hugo sentiu um arrepio na espinha, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. O clímax estava à porta. A luta por justiça, pela verdade, estava apenas começando. O que o guia escolheria? O momento da verdade estava prestes a chegar, e com ele, tudo poderia mudar. O silêncio foi quebrado por um som abafado, como se o ar tivesse sido sugado para fora da multidão. Todos, atentos, aguardavam o que o guia teria a dizer. Ele abriu a boca, mas as palavras pareciam se perder nos lábios. Vocês não entendem, começou, mas uma nova onda de gritos o interrompeu. Entendemos sim, gritou uma mulher de cabelos grisalhos. Nós sabemos que vocês têm nos usado como marionetes. É hora de pararem com essa manipulação. As vozes se entrelaçaram, formando uma sinfonia de desespero e revolta, e Hugo sentiu o peso da história que se desenrolava diante dele. Era uma batalha de gerações. Pompeius, o guia, parecia pequeno diante de tantos rostos familiares, e isso fez hesitar ainda mais. Os passos hesitantes do guia o levavam a um abismo que ele mesmo criará. Ele tentava resgatar algum vestígio do poder que um dia teve, mas as sombras que o rodeavam agora eram bem mais pesadas. Hugo notou uma gota de suor escorrendo pela têmpora do guia, e a fragilidade daquele homem, que já fora uma figura autoritária, o atingiu em cheio. Vocês falam em amor. Mas o que é amor sem liberdade? Questionou uma mãe, sua voz em um crescendo que ressoava com ferocidade. O amor não é um preço a ser pago em silêncio e obediência. As crianças, que observavam tudo, estavam pálidas, mas em seus olhos havia uma centelha que começava a se acender. Elas eram o futuro, e todos ali sabiam que o que estava em jogo era mais do que apenas uma disputa por respeito, era uma exigência por dignidade. Hugo olhou para Luísa novamente, e ela sentiu, encorajando-a a se manifestar. Ele tomou o ar, sentindo que o momento era seu. É hora de escutar de verdade. Guiou todos nós para a escuridão. Estamos aqui hoje para trazer luz. O guia finalmente pareceu se mexer, como se estivesse começando a acordar de um sonho distante. Sua expressão transparecia confusão. Mas eu sempre fiz o que achava certo. Certo para quem? Hugo retrucou, sua voz enérgica ecoando entre os parentes e amigos. Pelo seu medo ou pelo nosso futuro? Você deve entender que suas velhas regras não nos prendem mais. O som da multidão aumentava, um mar de vozes clamando por mudança. Unindo-se em um clamor, todas as vozes se tornaram um só grito. O guia, cercado pela própria criação, uma responsabilidade que agora lhe pesava como uma pedra nas costas, não pôde mais ignorar a verdade pulsante à sua volta. Foi então que uma jovem, com o rosto marcado pela dor, fez seu caminho através da multidão. Seus filhos precisam de esperança. Por que você escolhe o medo em vez de acreditar neles? A pergunta ressoou como um eco distante, mas profundamente enraizado, e o guia olhou para as crianças. Eram os rostos que ele havia tentado manipular, mas agora eram eles que o desafiavam. O olhar deles, carregado de expectativa, queimava em sua essência. Ele respirou fundo e, por um instante, o silêncio retornou. Era quase palpável, como um sussurro na noite. E se eu disser a verdade, como vocês querem? As palavras pareceram difíceis de pronunciar, mas estavam lá, prestes a mudar tudo. Hugo e Luísa trocaram um olhar significativo. Era o momento que todos esperavam. Mas o que essa verdade revelaria? A resposta poderia ferir, curar ou, quem sabe, ambos. A multidão, em uma unidade poderosa, aguardava com o coração na mão. Um passo à frente, e tudo mudaria. Uma nova era estava prestes a ser revelada. O que o guia revelaria? Quais segredos ele ainda ocultava? A expectativa roía cada um dos presentes, pois sabia que aquele seria um divisor de águas para todos. Hugo sentiu o calor das palmas suadas contra suas mãos. Ele mantinha o olhar fixo no guia, o coração acelerado. Os sussurros da multidão eram uma onda que ameaçava tudo em seu caminho. Ele respirou fundo, uns instantes de tensão e, finalmente, uma pequena mudança na postura de Pompeius fez a esperança florescer. O que aconteceria se eu dissesse que a voz do guia estava tão baixa que quase se perdeu no murmúrio crescente, que eu nunca fui o verdadeiro responsável por tudo isso? Que alguém mais, por trás das cortinas, estava manipulando cada passo que dei. Hugo se arrepiou. Aquela declaração era uma lâmina afiada que cortou a expectativa no ar. As pessoas ao seu redor olhavam umas para as outras, confusas e intrigadas. O que ele queria dizer com aquilo? Quem poderia estar se escondendo atrás do guia?
Os verdadeiros poderosos nunca estão à vista. Gritou o homem grisalho no fundo. Quem são eles? E como podemos nos libertar? Pompeius hesitou mais uma vez, a expressão distorcida entre medo e revelação. Estou tão preso quanto vocês. O que eu fiz foi apenas seguir ordens às instruções de um grupo que se diz protetores, mas que na verdade só quer manter o controle. E as chamas da indignação começaram a queimar novamente. Vagabundos! Alguém gritou, enquanto outra voz unia-se. Por que não falamos sobre liberdade de verdade? Vocês estavam apenas brincando com nossas vidas. Hugo teve uma ideia. E se nós fizermos o que você não teve coragem de fazer? E se nós revelarmos isso ao mundo? Eles precisam saber a verdade. A multidão começou a agitar-se de novo, o clamor subindo como uma tempestade se formando no horizonte. As mentes estavam se acendendo. A ideia de lutar contra os verdadeiros vilões, que sempre operaram nas sombras, parecia um passo à frente, um impulso coletivo do que há muito tempo era sufocado. Pompeius, ainda hesitante, olhou ao redor, percebendo que estava cercado, mas talvez não da maneira que pensava. Se fizerem isso, não apenas as suas vidas mudarão. A segurança começará a desmoronar, murmurou, o tom quase alarmado. Que segurança? Uma voz assertiva surgiu do meio da multidão, vindo de uma mulher que havia perdido um filho em uma das guerras que o guia tanto exaltava. Qual segurança é essa? A que nos escraviza? A pergunta pairou no ar, pesada e grave. Hugo sentiu que era a chave que faltava. E se, ao invés de nos ferirmos, nós formos um farol para todos? Para mostrar que, juntos, podemos desmantelar esse sistema e criar um lugar onde o diálogo é mais forte que as imposições. O guia olhou para as crianças novamente, seu olhar agora com um brilho diferente. Aquela verdade que começava a brotar era como um oásis no deserto de seus erros. Se vocês se unirem, não deve ser eu a impedi-los, disse, mais para si mesmo do que para a multidão. Hugo pegou as mãos de Luísa, sentindo o calor e a determinação que pulsava entre eles. Ele poderia ver a mudança começando a tomar forma, mas ainda havia o que fazer. Os rostos ao redor começavam a brilhar com esperança, mas havia um abismo a se atravessar. O guia concluiu. Mas por onde começar? A verdade que carrego pode destruir, mas pode também libertar. As palavras pairaram no ar, uma nova pergunta ecoando. Até onde eles estavam dispostos a ir pela verdade? Hugo olhou para o horizonte, em busca de uma resposta que ainda não tinha. A liberdade começava a se desenhar, mas o custo estava à vista, e eles precisavam decidir. Como se preparariam para confrontar não apenas o guia, mas todo um sistema de controle? O caminho à frente prometia desafios, e a verdadeira luta estava para começar. O festival estava em pleno auge quando uma nova era se desenrolou diante dos olhos da comunidade. O guia, antes temido, agora se tornava um espectador das mudanças que ele mesmo provocara. A multidão respirava um ar diferente, carregado de esperança e coragem. Hugo, em meio a uma tempestade de emoções, olhava ao redor e via os rostos de pessoas que se redescobriam na força da união. As vozes começaram a se entrelaçar novamente, agora clamando por uma verdade maior. Queremos saber quem está por trás de você, gritou uma mulher, enquanto os aplausos ecoavam feito trovão. E Hugo sabia que aquele momento era crucial. A luta não era somente contra uma figura solitária, mas contra um sistema que se alimentava do medo e da opressão. Pompeius, o guia arrogante, estava cercado por aquelas que um dia havia subestimado. Hugo sentiu um clichê de dor por ele. Não pelo homem que a cidade havia temido, mas pela sombra que carregava. Afinal, todos são produtos de suas escolhas e da pressão que o cercava. E se ele, de alguma forma, fosse um espelho de todos ali? Uma lição de vulnerabilidade? Diga-nos o que você sabe. Bradou Hugo, com o coração palpitando. Cada palavra que saía de seus lábios agora tinha um peso maior, não apenas por ele, mas por todos que estavam dispostos a dar um passo à frente. O guia, agora sem suas defesas, hesitava. A fúria se esvaíra e estava claro que o poder que outrora predominava sobre eles agora vacilava. Os meus superiores, disse Pompeius, a voz tremendo. Eles são os verdadeiros arquitetos deste controle. Eu só segui ordens, tinha medo de ser punido, assim como vocês. O medo não deve ser uma escolha, exclamou uma mãe, seus olhos brilhando com determinação. Nós nos unimos agora, e juntos somos um só grito. Com isso, uma onda de coragem tomou conta do pátio. Hugo, percebendo que o peso da justiça não era só deles, mas que através da revelação, todos poderiam ser libertados. Ele se virou para a comunidade, as mãos erguidas.
Nós estamos prontos para a verdade. Vamos expor quem realmente controla nossas vidas. Pompeius, agora completamente cercado pelo poder coletivo, baixou a cabeça. Eles têm mais controle do que você imagina. Estou preso em um labirinto que eu mesmo ajudei a criar. Sua voz vacilava, mas havia um vislumbre de libertação. Hugo sentiu uma nova onda de solidariedade. Ninguém está sozinho. Precisamos fazer este sistema ruir. Todo mundo tem que saber. E ele viu as pessoas ao seu redor assentirem. A ideia de se levantar juntos, de se apegar à luta como um coletivo, era verdadeira vitória. Ao longo daquela manhã, cada rosto era um testemunho, cada lágrima uma lembrança. As mães que lutaram para criar seus filhos, os pais que enfrentaram secas e invernos implacáveis, crianças que apenas desejavam ser ouvidas. Era a história de todos eles, e agora, ela seria revelada ao mundo. A liberdade é uma escolha, e nós escolhemos ser livres. Gritou uma jovem, provocando um grito ensurdecedor de apoio. As palmas se uniam, e a música ressurgiu como um eco celestial, um canto coletivo. E assim, eles deram início à construção de um novo caminho. Hugo, ao lado de Dona Maria, Luísa e todos os outros, não apenas desafiaram o guia arrogante, mas embarcaram em uma jornada de empoderamento. No centro do pátio, a comunidade agora brilhava, como uma nova aurora se levantando em um mundo onde suas vozes finalmente seriam ouvidas. O clima de tensão se dissipou, transformando-se em aliança. O festival, que era apenas o começo, agora borbulhava com a promessa de um amanhã mais brilhante. Hugo sabia que a luta ainda estava longe de acabar, mas a certeza de que um novo capítulo estava começando enchia seu coração de esperança. A praça ressoou com gritos de pensar e agir, enquanto a comunidade unia forças para não só derrubar um guia, mas para criar um futuro onde todos poderiam ser ouvidos. Sorrisos e lágrimas de felicidade se espalhavam enquanto os rostos de pais e filhos se entrelaçavam em um laço forte e inquebrável. Aquela história, iniciada com um ato de humilhação e dor, havia se transformado em um hino resistência. E ao final daquelas horas escalas de celebração, Hugo girou nos braços da mãe, sentindo a paz que só vem quando a luta vale a pena. Ele entendeu que a verdadeira vitória não estava apenas nas palavras, mas na ação que seguiria. A comunidade, agora forte e coesa, retornava às suas casas não apenas como sobreviventes, mas como guerreiros da identidade. Era uma nova era, onde a coragem e a união prevaleceriam acima de tudo. Então, se você sentiu a força dessas palavras e a emoção dessa transformação em suas vidas, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo incrível e garanta que mais pessoas vejam essa mensagem poderosa. Comente suas reações e teorias sobre como essa luta impactou você e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Sejam verdadeiros fãs de histórias emocionais e façam suas vozes serem ouvidas.